Fala pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live da LS. Hoje estou aqui com um grande amigo meu, recém-aprovado aí no Cefaz do Distrito Federal. Um grande amigo meu, começamos a estudar juntos lá atrás. Hoje estamos aí para contar um pouco dessa história para vocês, tá? Dá um tempinho aí para o pessoal entrar. Gente, hoje eu quero que essa live seja algo bem descontraído, tá? Se vocês tiverem dúvida, aproveitem. O Matheus tem uma história bem bacana para contar. Podem ir mandando as perguntas aí no chat, que a gente vai tirando a casquinha dele, saber como ele fez as revisões, como foi essa preparação super longa aí do Cefaz DF, que querendo ou não, foram 2 anos, né? Praticamente. Por aí, a gente já completou agora, em setembro. 2 anos Exatamente. aí de edital, né? Perfeito. E é isso aí. Então, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga. E vamos lá, Matheus, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Cordeiro Mota. Estou aí nessa briga dos concursos aí há 6 anos. Completou agora em setembro, né? E estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Tem bastante história, né, de aprovações e de muitas reprovações, né, que faz parte da vida concurseiro. Mas hoje é um dia para a gente fazer só uma lembrança de tudo que eu passei, para servir de motivação mesmo para vocês aí que estão seguindo aí nesse sonho dos concursos, né? E que vocês possam fazer também analogias aí para vários aspectos da vida de vocês, porque essa vida de concurso você tem que ter muita determinação, são palavras assim que você tem que levar para a vida toda, para tudo que você for fazer na sua vida, né? Mas vamos ver aí o que o Humberto tem para perguntar e o que vocês têm aí no chat também. Com certeza. Vamos começar lá atrás, tá? Eu gosto sempre de saber como foi sua base escolar. Você teve uma boa base de colégio? Você era um aluno dedicado, aquele aluno CDF que só tirava boas notas? Ou era aquele aluno relaxado? Conta um pouquinho aí pra gente. Rapaz, hoje vai ser um dia revelador, viu? Que se meu pai e minha mãe estiverem aí agora na live também. Mas vamos lá, né? Então, eu tenho 32 anos, certo? Eu sou do interior aqui da Bahia, né? Cruz das Almas foi minha cidade por 15 anos, né? Eu sempre estudei em uma escola particular. Minha família tem condições de me dar essa educação, né? Mas era do interior. E aí, com 15 anos, eles me proporcionaram, né, essa vinda para Salvador para poder estudar aqui primeiro, segundo, terceiro ano. Fiz a universidade para engenharia mecatrônica aqui na Unifax, né, que é também uma escola particular. Uhum. A engenharia mecatrônica foi uma opção na época porque era uma profissão do futuro, né? Que acabou que é um futuro que até hoje não chegou, né? Pelo menos aqui na Bahia a gente só tinha aqui em Camaçari, né? A Ford e outras empresas grandes, né? De multinacionais. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos por etapas. Uhum. Tá, vamos só dar boa noite aqui para a galera que está dando aqui, ó. O Rodrigo. Bora, Matheus, Solto Doce. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Sejam muito bem-vindos, tá? Quem quiser ir fazendo as perguntas, pode fazendo. Antes de você já explicar, né? A noite é longa, tenha calma que a gente vai abordar todos os tópicos, mas me conte aí o que é que te motivou exatamente a buscar o concurso público. Entendi. A parte do concurso público foi justamente essa parte que a gente estava começando aí, porque eu tive essa frustração, né? Eu fiz engenharia mecatrônica, nem cheguei a fazer festa de formatura, eu fui logo embora para a Austrália, passei 10 meses lá, e quando eu retornei eu não consegui ser absorvido pelo mercado, e aí eu passei aí em torno de 1 ano, mais ou menos, perambulando, vendo o que eu ia fazer, porque o plano A, que era o único plano que eu tinha, não funcionou, né? Aí teve um amigo meu que acabou de falar aí na live, né? O Lucas Eduardo Coutinho Nogueira, que inclusive passou comigo na Cefaz DF, né? Sensacional. E foi ele, né? O cara que mudou minha vida, né? Hoje é meu melhor amigo, né? A gente já tem uma amizade aí de mais de 10 anos. E ele me disse lá atrás, depois desse 1 ano, que eu tinha tudo que um concurseiro precisava. Tempo. E foi nesse dia que ele me indicou alguns materiais para começar a entender que a gente tinha uma Constituição Federal, que existia o direito administrativo,
e entre outras matérias, né? Hoje ele é concursado lá do STJ, e em breve aí vai ser meu colega lá na Cefaz. Mas você não conhecia nenhum auditor, não, né? Assim, ninguém da Não. família, zero influência, só essa amizade aí, né? De influência, só foi essa amizade, né? Que ele é de Brasília, mas eu tenho 2 tios que são ex-auditores fiscais aqui da Bahia, mas eu nunca sofri essa influência porque meus olhos sempre estavam voltados para a iniciativa privada. Mas depois que eu vi que eu precisava pedir para poder entrar na iniciativa privada, eu tinha que entregar um currículo e se eu fosse bem avaliado, né, eu entraria. No concurso público é diferente, você só precisa fazer a sua parte, né? É uma palavra simples, mas exige muita dedicação, a gente sabe, né? Mas pelo menos eu não. E na época você buscou um curso de aula presencial, não foi? Salvador? Fui. Isso daí já começa a nossa história, né, Humberto? Que a gente se conheceu aqui no cursinho do Exatamente. IMPA Quando a gente se conheceu, para quem não sabe, tanto eu quanto o Matheus somos baianos aqui, né? Eu sou de Salvador, natural daqui. E foi nessa época que eu comecei a estudar também. A gente se conheceu num cursinho presencial, estudando para a Receita Federal, né? Exatamente. A gente começou no sonho da Receita Federal, né? Normalmente a gente entra pensando dessa forma, a gente pensa grande sempre, né? E aí a gente está esperando esse concurso da Receita Federal desde 2014 e ele nunca ocorreu, né? E aí a gente só para chamar a né? atenção aqui, que assim, era uma época que não havia tanta divulgação em termos de oportunidades de concurso. Eu mesmo, quando comecei, só achava que existia auditor da Receita Federal. Eu não sabia nem que existia direito físico estadual, municipal, auditor de controle, né? Auditor de controle externo, interno, né? Eu não sabia, era muito solto, né? Não tinha tanta informação. Então, quem vinha de uma área externa sempre procurava a Receita Federal, não era assim? Exatamente, exatamente. A gente, quando entrou nessa, a gente mirou em cima, porque também era a única coisa que a gente via. Quando a gente entrava no cursinho do IMPA, era muito difícil você ter ali um cursinho específico para Tribunal de Contas da Bahia. Não tem. Você vai pegar, mirar um TCU, ou então a Receita Federal, que são os grandes concursos, e aí, a partir daí, você vai ganhando experiência, né, e vai tendo essas ramificações possíveis aí, que inclusive, muitas das vezes são melhores. É verdade. Né? A Receita Federal, se a gente passasse, a gente deveria estar lá, pro lado da fronteira lá, né? E com esses concursos que a gente está passando agora, a gente está aqui, mais perto da família e dos amigos. Beleza. E ao longo da caminhada, você foi fazendo vários concursos e escadas, né? Qual foi o primeiro concurso que você fez? Como foi que você levou o estudo? Conta um pouquinho disso aí também pra gente. Mais uma vez, é engraçado, né? Porque a gente vai contar aqui a minha história, mas está mais para uma história conjunta entre eu, minha família, meus amigos e, enfim, né? Porque eu vou ter que contar o tempo todo aqui nome de amigos, porque é assim. Respondendo sua pergunta, meu primeiro concurso foi no ISS Niterói, né? Lá atrás, do ano de 2015, né? Inclusive, mais uma vez, eu estava já num gás ali, inclusive já estava na LS Concurso, que fez total diferença, porque antes a gente estava só no cursinho do IMPA ali. Chegou um momento que não dava mais. A gente ia para a aula, só que eu perdia tempo, porque eu ia para a aula para assistir algo que eu já sabia, né? Então era mais inteligente eu ficar em casa e estudar através dos PDFs e dando continuidade de forma mais célere, que é uma coisa essencial nesse período, né? E aí... É um tema importante que a gente pode abordar, inclusive a gente já fez várias lives falando assim sobre tipos de estudo, né? Fazendo comparativo entre curso presencial, videoaula em casa, PDF, todos têm pós e contras, né? Existe realmente esse pesar, existe um certo momento em que um curso presencial ele não é mais tão eficiente no estudo da caminhada, e isso precisa ser detectado para que não se perca tanto tempo, né? Exatamente, isso daí você percebe ao longo do tempo. Inclusive, eu considero que nós dois fomos tardios em modificar esse direcionamento. E através da LS, a gente começou a ter isso, né? Para quem não sabe, eu, o Humberto, o Lucas, nós três fomos da LS Concurso, né? E foi a partir desse momento que a gente teve um direcionamento maior,
Porque a ideia do coaching não é ele ficar pegando na sua mão e ensinando você a estudar, né? Ele tá te dando ali um caminho que já foi percorrido e já se sabe qual é a melhor forma para você atingir o seu objetivo mais rápido, que é passar o concurso, né? É isso aí, Então, perfeito. é interessante você ter uma pessoa que faz essa análise para você e te manda o planejamento pronto. Para você fazer o quê? A execução, que é a parte mais triste e solitária. Porque você não tem condições e nem é inteligente estudar a 2, a 5 pessoas, né? Você sempre vai ter essa parte solitária do concurso, mas que você pode amenizar na parte, como é que chama? Dos amigos. Olha para você. Hoje você é meu amigo. É verdade. A gente Então, olha, formou um grupo, né, que, assim, que quando terminou o curso, foi eu, você, o Hudson, a Fernanda, que a gente saiu, né, para fazer provas e todo mundo acabou conseguindo sua aprovação. O Hudson, a gente fez a live do aprovado aqui no mês de abril, quando ele foi nomeado no TCE de Pernambuco também. Amigo da gente, estudava na mesma época também, né? Mas a Fernanda que está lá como auditora lá em Ilhéus. Ilhéus, ISS Ilhéus. Exato. E E tem outras Hudson, pessoas também aí que ainda estão na caminhada, né? Outras pessoas já ficaram para trás, não continuaram. Faz parte, né? Cada um tem uma realidade e é isso. Mas veja o valor que a gente tira disso, né? Olha as amizades que você cria nesse... verdade. Só em estar no concurso, né? E depois do Niterói, você fez o quê? Então, esse do Niterói eu queria até acrescentar, né? Já que é uma live descontraída, esse de Niterói eu estava estudando tanto que eu acabei indo lá para Brasília, né? Para estudar com o Lucas. E aí a gente estava lá na casa dele um dia, super estressado, estudando pra caramba, um monte de coisa nova. Aí daqui a pouco a gente estudou muito, 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 foi dormir. Rapaz, quando dormiu, no outro dia, quando a gente acordou assim, olhou para fora, tava aquela claridadezinha assim, bem branda. A gente pensou, rapaz, a gente dormiu 18 horas, já deve ser 5:30 da tarde. Quando a gente foi olhar o relógio, na verdade, era tipo 6 horas da manhã. Ou seja, a mesma claridade que tem quando o dia nasce e quando ele se vai, né? E aí a gente percebeu, pô, a gente perdeu a noção do tempo de tanto estudar. E aí foi um dia bacana que a gente deu muita risada e aliviou um pouco o estresse, né, do estudo aí. Nesse dia a gente estudou umas 14 horas seguidas. Foi bem legal. Mas essas são as histórias que a gente vai levando na vida, né? Verdade. Foi o primeiro pontapé, né? Assim que você começa a ver que era possível fazer a prova. Foi uma prova que eu fui fazer também, tá, gente? Foi minha primeira prova fiscal. A gente foi realmente um momento de virada de chave, de ampliar leque, de não ficar só na Receita Federal, porque na época a gente pensava isso, né? Não, eu só quero a Receita, e se a gente ficasse naquilo ali, até hoje a gente estava estudando que não abriu a prova, né? Mas os olhinhos Aí, ali brilharam, né? Um salário de 20 mil reais em Niterói não é de se jogar fora, né? e a galera tá empolgada aqui com o Matheus, viu? Eu e sua mãe colados na live, pro garoto focado, sucesso tem nome, perseverança. Foca, será que ele vai contar a história das abelhas? Vamos ver se vai chegar essa história aí. Sou fã, Matheus é fera. Ana Célia, Matheus sempre determinado. Legal. Vai seguindo. Rapaz, então, são diversas histórias, né? Aí, depois do ISS Niterói, que eu fiquei numa posição que eu particularmente gostei, eram 17 mil pessoas. Eu fiquei em 513. Eu achei uma posição maravilhosa, foi meu primeiro concurso, né? Mas não deu certo. Mas eu percebi que eu estava no caminho certo. Né? Essa é a parte interessante. Você nunca vai olhar... você tem que olhar com positividade para as coisas. Então, você não pode esperar que, por exemplo, você vai fazer uma corrida de 20 quilômetros que você vai conseguir realizar ela sem ter treinado um dia, fazendo de qualquer jeito, né? Então, quando você percebe esse primeiro resultado ali, que você não conseguiu o objetivo, né? Os 20 quilômetros, mas você conseguiu 15 quilômetros, 10 quilômetros, você nunca correu, poxa, é gratificante, né? Tanto é que depois, no meu segundo momento, que aí eu fui o único de todos vocês, né, meus colegas concurseiros, foi fazer lá no ISS Cuiabá. Eu fiquei numa posição lá que 64. E que hoje é possível ser chamado. 2016 essa prova? 2016. 2016, bem lembrado. Que aí, depois dessa, a gente ainda fez o ISS Teresina, ICMS Maranhão.
TCE Pernambuco, que é o de Hudson, né? Que é apelidado de Ted. Mas conte suas aprovações, pô, que é importante. Você fez o ISS lá de Valença, né? Foi sua Vamos primeira chegar lá. aprovação. Nesse meio tempo, eu fiz vários concursos, aconselho a fazer, porque você querer ter um salário muito alto é importante, ok. Mas você também não pode desprezar um bom salário. Se você quer ganhar 20 mil, se você ganhar 8, não tá legal? Hoje, porque é uma coisa que eu estava até falando na live de ontem, né? Que a gente estava falando da análise do edital lá de Santa Catarina, que o salário lá tá de 12 mil. Você quer ser auditor, você quer ganhar 20, mas vamos, pô, 12 mil reais em Santa Catarina, você pode reinvestir em você. Você pode poder sair de casa, né? Poder alugar seu apartamento, pode comprar equipamentos melhores para você estudar, uma cadeira confortável, uma segunda tela, um livro melhor, um PDF melhor, pagar uma consultoria para poder te ajudar nessa aprovação. Então, veja, você não pode desprezar o bom, mesmo que você queira o excelente, né? O Você pode concurso continuar escada, trabalhando. ele é muito efetivo para isso aí, né? Para ajudar essa caminhada, porque às vezes é um peso enorme você só focar no cargo mais alto e passando sem nada, com o pai sustentando, com aquela pressão de precisar passar logo, porque só em você já estar no concurso escada, aquilo já lhe dá uma tranquilidade de você estudar de forma mais de boa, não é isso? Exatamente. E aí é que eu entro na primeira coisa que eu fiz quando eu passei no ISS Valença aqui na Bahia. O salário era de R$ 1.200. E aí? Será que você vai ou será que você não vai? Só que aí eu pensei, meus colegas também falando, mais uma vez o Lucas chegou para mim e falou, rapaz, se você vai ganhar 1.200 reais? Eu falei, rapaz, eu estou ganhando zero. Então eu vou ganhar 1.200 a mais aí do que eu já ganho. Então eu vou. E assim foi, né? Cheguei lá, tem um primo que tem uma casa lá de praia, na praia lá de Valença, André, né? E lá, com esse salário, eu ainda consegui virar professor de faculdade, coordenador de curso de engenharia civil lá da faculdade FASAG. Deu um plus ali no meu salário. Mas eu tive essa experiência do concurso público já, né? E não me arrependo. Tem histórias maravilhosas, eu morando lá nessa casa de praia dele, tipo, eu dormindo, né? Super desconfortável, claro, Uhum. na casa de praia. E aí eu dormindo de noite, aí do nada passava uma barata em cima de mim, e aí eu dava aquela estremecida na cama. A cadeirinha lá era bem desconfortável, aquela de plástico, não tinha nem braço, então eu ficava de ladinho na cama, nessa mesa aqui que eu levava para tudo quanto é lugar. Mas foi um período que você traz essas experiências, né, que são desconfortáveis, mas ao mesmo tempo você dá muita risada com seus amigos, né? Tenho certeza que todo mundo está aí ouvindo aí, deve estar pensando, já conheço essas histórias todas de Matheus. Aí foi isso que aconteceu, né? Nessa parte de Valença, e aí eu fui aprovado em mais um concurso, que foi no Rio Grande do Norte. Essa prova do Rio Grande do Norte foi muito engraçada, né? Que inclusive é O o cargo MP, né? isso, Técnico do Ministério Público, não é isso? do estado do Rio Grande do Norte. Quando foi essa E prova mesmo? essa prova foram... Olha, vamos pensar o seguinte, eu entrei com você em 2014, final de 2014, né? E aí, mais ou menos ali, final de 2016, final de 2016, eu fui aprovado, né? E aí, em 2017, eles chamaram lá para o Sim. RN. Só que o engraçado é as condições que eu fui fazer essa prova, né? Eu estudava para a área fiscal, como você, né? Para auditor. Só que eu vi esse edital ali, que era para técnico do Ministério Público, que tinha todas as matérias que eu tinha estudado. Eu não estudei para esse edital. Esse é o grande lance. Eu não desviei meu foco para a área fiscal. Aceitei o fato de ser um concurso que pagava na época, né, o vencimento básico, com todos os benefícios ali no edital, que nunca é o valor ali do edital, né, dava em torno de R$ 4.000. Quando eu entrei, eu descobri que era mais, né? Então, veja que eu arrisquei, não estudei para a prova, entre aspas, né? Já tinha o conhecimento ali e deu certo.
E vou te dizer, esse concurso foi uma salvação, porque eu tô lá, vou completar 4 anos, dia 1º de novembro agora. E aí, ele me deu uma independência financeira. Então, hoje eu já consigo me manter, consigo comprar as minhas coisas, né? Então, você já tira esse grande peso, né? Gente, só fazendo um adendo aqui, isso que ele está contando é algo muito comum, tá? Você aí que está se preparando para a área fiscal, para a área de controle, que são concursos top, você acaba estudando de uma forma tão abrangente em todas as disciplinas que você acaba ficando preparado para qualquer prova fora da área jurídica. Então é muito comum você, sem sair do foco, abrir um edital satélite, sei lá, do legislativo da sua cidade ou do Ministério Público, de técnico ou algo com menor. Você não precisa largar tudo para estudar para essa prova. Só vai fazer, chega na semana, dá uma olhadinha ali na lei específica e você vai ver que você tem um resultado positivo. Tá? Matheus está contando isso aí. Eu passei por isso. Tá? Eu fiz a prova aquela prova do TRF1 aqui, que era de Salvador, fiquei em 12º na lista de cadastro reserva. Fiz a prova da ABIN para o segundo cargo lá, que era só para analista financeiro, que envolvia as matérias de controle que eu vim estudando, tive um bom resultado. Né? O Matheus aí, o MP, o Hudson, que a gente comentou também, ele conseguiu, né, a aprovação e foi para o Ministério Público também, nessa mesma pegada. Então, assim, é algo muito comum você estar estudando e vai fazer prova. Porque se você não passar, você está ganhando canja, você está ganhando experiência. É muito difícil alguém que passa anos estudando sem fazer uma prova, por mais preparado que ele esteja, vai dar um frio na barriga. Se ele não tiver aquela experiência ali, pode dar ruim, tá? Então tem isso aí. Concorda, né? Concordo perfeitamente. Inclusive, foi a filosofia que a gente seguiu, né? Então, sem Exatamente. reparos aí no que você falou. Perfeito. Pois é, aí nessa trajetória, quando eu passei para o Ministério Público, eu tive um pequeno problema. Porque, apesar de eu ter tido todos esses benefícios, eu tive também o fator daquele encanto de ter a primeira vez um certo conforto, e o conforto ele te coloca numa posição mais passiva. E aí foi nesse período que eu perdi as provas ali de estudar de Goiás, Santa Catarina, e perdi a inscrição do Rio Grande do Sul. Então, eu não consegui estudar para essas provas, né? Tive essa perda aí, né? Faz parte também da vida do concurseiro, você perder o foco às vezes, você não vai ficar 100% naquilo ali, mas você tem que ficar o máximo possível focado, e quando não der, você não tem que desistir. Foi o que aconteceu comigo, eu não desisti, né? Eu acabei parando, mas sempre tentando voltar e vocês me enchendo o saco para poder voltar. E isso é mais importante, porque você tendo as boas companhias, elas te colocam no lugar que você sabe que você tem que estar, e às vezes você não consegue. Então você precisa levar esses tapas também, né? Aqui a gente o tempo todo, como professor e como aluno, né? É muito importante que as pessoas tenham em mente que a caminhada para ser aprovada é médio e longo prazo mesmo. E assim, tem que ter perseverança. Ninguém vai conseguir se manter no ápice de uma montanha russa ali, de empolgação, de ânimo o tempo inteiro. O que vai te diferenciar de ser aprovado ou não é o que é que você faz nos momentos de desânimo, tá? Então vão ter momentos que você vai parar um pouco, você vai respirar, você vai precisar fazer uma viagem para, né, espairecer, esfriar a cabeça e depois voltar com gás. Isso é normal e às vezes é necessário para você conseguir alcançar um objetivo lá na frente, tá? Aí, continuando essa parte do conforto, né? O que eu fiz? Eu reduzi o meu conforto. Eu estava morando em Natal, estava com um salário bacana, trabalhava numa promotoria que era 40 quilômetros de Natal, e eu simplesmente resolvi agora cortar esse conforto de Natal e resolvi no dia do meu aniversário, 14 de maio de 2018, ou foi mais ou menos, foi 2018, isso aí, 14 de maio de 2018, eu simplesmente fui morar na cidade da comarca. Não tinha geladeira dentro de casa, não tinha cortina, não tinha nada, só tinha um colchão no chão. O Rafael Furtado aí que tá na live, ele sabe, né, o Timas. Ele foi lá, eu convidei ele não tinha onde dormir. Teve um dia que eu deixei a janela aberta, entrou um morcego dentro de casa, eu corri para dentro do quarto, fechei a porta e fui dormir na rede. Esperei de manhã para ele sair e eu poder ir para o trabalho. Mas foi assim, tem várias histórias aí nesse caminho, né?
Aham. E aí eu consegui voltar, né? O grande lance foi esse. Mesmo estando trabalhando nesse conforto, eu consegui equilibrar depois e aí eu continuei os estudos morando lá no Rio Grande do Norte, né? Uhum. Perfeito. E um fato interessante aqui, você chegou a dar uma pausa na LS, não foi? Nesse Dei período? uma pausa na LS. Foi nesse período, porque como eu tinha passado, eu estava vendo que eu não estava estudando, eu dei essa diminuída com relação aos estudos, e aí o tempo foi passando. Uhum. Só que aí tem outras coisas também. Quando você está andando com pessoas que são interessantes, que te colocam para cima, né? Aquele velho ditado, você vai ser a média das 5 pessoas com quem você anda, né? E aí Perfeito. você vê você sendo aprovado no Tribunal de Contas de São Paulo, depois emendando o Tribunal de Contas dos municípios aqui da Bahia, que é o seu Uhum. cargo hoje. Você vê Fernanda passando em Ilhéus, e você está caminhando ali, né, fazendo amizades esse tempo todo. Eu tenho um vínculo muito forte com Brasília, né? Vocês aqui em Salvador são meu porto seguro, mas lá em Brasília meu coração está lá hoje, né? Então eu tenho mais de 30 amigos, eu podia citar nomes aqui de todos eles, né? Queria muito. Ou E no seja, final você acabou caindo, talvez no segundo lugar, ou talvez o primeiro, que você mais queria, né? mas você sabe qual é o mais interessante dessa história, Betinho, já que você Ah, já entrou aí? É porque é o seguinte, você às vezes quer uma coisa, mas você não sabe que lá na frente você vai querer outra. Porque quando eu é, comecei a estudar, eu não tinha todos esses amigos lá. Eu tinha entendi. um. Então, um, dois ou três, poucos. Só que isso eu queria ir para a Receita Federal. Só que no decorrer do meu estudo, eu fui criando vínculos lá em Brasília, onde eu descobri Que que poderia ser seria um lugar bacana maravilhoso para morar morar, lá né? por conta desses amigos. Perfeito. Então, o destino acabou levando para isso, É, coisa que eu não poderia ter desejado lá atrás. é. E Aonde uma é que eu coisa queria? legal, gente, muitas vezes o concurseiro está estudando e ele está ali, não, eu só quero ficar no Nordeste, eu só quero ficar no Sul, eu só quero isso, só quero aquilo. Gente, briguem para ter um nome na lista. Depois que você passar, você decide se vai, se não vai, porque assim, por mais que você não passe, você está ali treinando, você está ali dando cara a tapa, se colocando a risco, para você conseguir passar e botar seu nome no diário oficial. Eu passei em Manaus, botou o nome no diário oficial, decide depois. Aí lá você decide. Porque na hora que você tem um cargo, já tem um salário, você começa a filtrar o que é que você vai fazer. Isso te dá uma tranquilidade maior. Tá? Então, isso é importante. E assim, eu acredito muito em destino, de bater certo e as coisas acontecer como tem que acontecer. Eu, quando comecei a estudar, sou de Salvador, né? Mas eu, quando comecei a estudar, queria ir para qualquer lugar, queria passar. E, de repente, calhou de abrir o TCM Bahia, né? Com vaga em Salvador, no ápice do meu estudo, quando eu estava mais bem preparado e consegui passar aqui em 10º lugar, né? Num concurso de 6 vagas e voltei para minha cidade. Se você perguntasse quando eu comecei, você gostaria de estar em Salvador? Adoraria, mas tirei do meu radar. Aconteceu? Ótimo, pude escolher, tá? Mas assim, ninguém pode partir do ponto de, eu só quero ficar na minha cidade, porque é muito difícil se manter num estudo constante dessa forma, entende? É isso aí, porque não é você que escolhe o concurso também, né? Ele é que te escolhe. Então, Exatamente. Perfeito. É isso aí. E uma coisa legal de falar aqui, gente, eu entrei na LS aqui, estou como professor orientador desde o final de 2019, né? Comecei o processo de seleção. E Matheus foi meu primeiro aluno, tá? Na época ele pediu migração para mim, ele estava fora da LS, nesse período aí que ele meio que tinha chutado balde, parado de estudar, não estava estudando direito. Quando eu entrei, ele falou: Não, eu vou entrar. Eu fiz, cara, eu estou aprendendo ainda nada, você vai aprender é comigo. Vamos lá, eu quero que você seja meu consultor. Beleza. Aí ele entrou, né? E aí, a partir dali, eu comecei a fazer todo o planejamento e acompanhar dali em diante. Né? E a gente foi construindo isso aí até a data dessa aprovação no Cefaz DF. Né? exatamente. Em 2019 ali já foi o retorno dos estudos, né? Eu já tinha um arcabouço muito grande ali de conhecimento. Fiz ali a Cefaz Bahia, nós fizemos também, né? Em 2019. Verdade. Tivemos uma excelente colocação, mas pela cláusula de barreira a gente foi excluído, né?
apesar de aprovados, fomos excluídos, né? E depois eu fiz o ISS Manaus, estou com meu nome lá na lista também, né? E aí continuamos, e aí eu cheguei, né, na Cefaz DF, que saiu o edital em setembro de 2019, né? Foi o pós-edital mais longo da vida, né? É verdade, né? Foi muito longo, eu vi a suspensão, parou tudo, tá? Chamar a atenção aqui, gente, que é o seguinte, por mais que o Matheus estivesse comigo, a LS, ela não tem só um professor orientador, né? Por mais que tenha o atendimento personalizado de um, existe toda uma equipe por trás, bolando planejamento, discutindo, ajudando, é uma equipe mesmo, tá? Hoje somos mais ou menos uns 35 professores orientadores, todos dedicados a fazer todo esse arcabouço técnico para ajudar o consultor individualmente com o seu aluno, tá? Isso é muito importante, que a LS é realmente um trabalho em equipe e o que estimula, né, o aluno a se manter ali. É isso aí. Nesse período, não sei se vai ter alguma pergunta nesse sentido, né? A gente começou ali falando da trajetória em si, né? E nesse período eu perdi em muitos concursos. Eu devo ter feito para mais ou menos uns 17 concursos. E eu tive o quê? Aprovações assim reais para você poder entrar, talvez uns 4, 5, né? Veja que tem muito mais reprovações do que aprovações. Mas você só precisa de uma, né? Então você pode Exatamente. dar Todo 100 mundo é assim, tiros tá, e gente? passar em um, entendeu? Você vai achar gente que vai passar em um concurso? Vai, tá? Mas é fora da curva. A grande maioria das pessoas que você conhecer, que passou, vão ter passado por uma série de reprovações, tá? E o tempo que você vai levar para passar não depende só de você, depende de fatores externos também, né? Eu lembro bem, na época que eu estudava lá, até com o Matheus, teve um período muito conturbado na época lá que saiu Dilma, entrou Temer, a gente ficou um ano inteiro sem edital, né? Em um momento em que a gente já se sentia preparado e já estava disputando prova, né? Aconteceu agora de novo com a pandemia, os concursos pararam por um tempo, só que os concursos ficaram reprisados e voltaram com tudo, né? Isso vai acontecer, é cíclico, né? Às vezes você está preparado, vem escassez de prova, né? E assim, o que vai te diferenciar da aprovação é você se manter estudando, mesmo na escassez da prova, tá? Porque muita gente, na hora da escassez, para de estudar, está sem prova, volta, você não está preparado, você vai fazer tudo e não passa em nada, tá? Então é importante manter esse foco aí, né? E a LS ajuda nisso, né? Quando você tem aquela meta ali semanal de cumprir e chegar, não é isso? Beleza. Lendo os comentários aqui um pouquinho da galera. O Felipe mandando um coach de Zelice. Rafael, galera aqui, tá no chat aqui falando, né? Você falou Natal ou Carnatal, Matheus? Perguntou aqui. Beleza. Show de bola. Agora me conte um pouquinho aí como foi sua preparação especificamente para o Cefaz DF. Né? O que é que você achou do pós? Como foi? Na hora que parou e suspendeu, como você encarou isso? Você se desestimulou, se manteve estudando? Conte um pouco aí especificamente da preparação da Cefaz DF. Da Cefaz DF. Rapaz, é o seguinte. Quando saiu esse edital da Cefaz DF, eu estava muito preparado para tanto concursos da área estadual, né, quanto da área municipal. E controle. De controle também, mas inclusive era uma preferência até na época, né, para mim entrar na parte de controle, porque eu vi o seu trabalho aqui no TCM e eu me apaixonei por aquilo ali. A gente trocou muita figurinha de estudo, aquela parte ali de contabilidade pública, né, que eu assisti até palestra para entender como é que era, a gente conversava muito sobre isso, inclusive aquele período ali recai no que a gente está conversando agora, porque a prova da Cefaz DF na segunda fase teve discussões nossas ali que foram essenciais para ter nessa aprovação, né? A gente conversou sobre isso. Mas o que aconteceu, né? Saiu esse edital, na época, eu estava até com uma namorada, a gente acabou marcando um Réveillon e tudo, a gente foi em 10 casais, mais ou menos, para esse Réveillon. E eu falei, beleza, a gente vai, só que a gente vai fazer uma divisãozinha aqui. Vocês vão ficar curtindo durante o dia, eu vou ficar estudando. Funcionou? Funcionou. Tinha tudo para dar errado, mas funcionou.
E nesse período, eu via o pessoal, às vezes, curtindo na piscina e eu lá, sentado na mesa, dentro de casa, estudando. E aí saía para fazer algumas coisas, né? Com a galera, mas sempre deixando esse espaço para você ter um equilíbrio entre a parte de você ficar ali, né, salivando um prazer, né? E do outro Sim. lado também tá focado nos estudos. É possível? Eu já tive. Uma vez eu fui para um cruzeiro, eu tava mal pra caramba na matéria de português, né? E aí eu levei um tablet, gerei as questões ali no Tec Concurso e ficava na piscina lá, ó, fazendo as questões e estava tudo bem. Uhum. Saí bem, melhorei nos estudos. Então, cada tijolinho que você coloca, né, que você investe ali em você, por mais que seja esdrúxulo esse pensamento de você estudar, funciona. Você bota seu tijolinho ali que vai lhe ajudar. Não é nas melhores condições, mas são nas condições possíveis, né? Então, foi interessante. Minha família também, eu estudando aqui em casa, várias vezes eu já vi meu pai que gosta de acordar muito cedo, né? Ele acordava e eu estava aqui ainda estudando. Ele acordava às 4h45 da manhã para caminhar, às 5 horas eu estava aqui. Então, sempre nesse hardcore aí do estudo, né? Uhum. Tomei remédio sim para poder estudar nesse período que eu já estava cansadaço. A gente pensa em desistir todo momento, né? Não é um pensamento que você consegue se livrar fácil, porque você vai vendo os resultados dos seus amigos e o que ocorre? Você vê os outros passando, você tem um sentimento muito agradável de ver seu colega ali conseguindo. Você vê que é possível pelo seu amigo, você fica feliz por ele, mas gera um misto que gera também uma incerteza e uma Frustração, infelicidade de você não ter. também não acontecer, não ter Uhum. passado, né? Então você tem esse sentimento meio egoísta, né? Mas que é do ser humano, porque o tempo todo a gente quer se comparar com o outro, a gente quer saber se está ganhando mais, se está mais feliz que você, se um está com namorada e o outro não está. Enfim, a gente se compara com todos os aspectos da nossa É. vida e não seria diferente nesse. Eu digo o seguinte, que é muito comum, e provavelmente você que está aí ouvindo a gente já deve ter se encaixado nisso, existe uma fila imaginária na nossa cabeça em que você se compara com as outras pessoas que estão estudando ao seu lado, né? E a depender dos resultados das primeiras provas, um normalmente tem um pouco de ponto a mais, outro a menos, e aí cria-se uma fila imaginária de quem deve passar primeiro ou não. Só que essa fila nem sempre ela anda dessa forma, né? Prova tem fator externo, às vezes a prova encaixa, às vezes a prova não encaixa. E quando alguém que dentro da sua cabeça está atrás passa e você não é que você fique triste pela outra pessoa, mas você se frustra porque você acha que estava na sua hora, tá? Então esse tipo de pensamento ele vem mesmo, acontece. Então é importante que você saiba lidar com isso, né? Elabore bem isso, né? Que você não está desejando mal a ninguém, mas que você está se cobrando, porque concurso público é isso, é você querer ser melhor do que você mesmo no médio prazo, né? E é isso que a gente precisa aí trabalhar e entender, porque esse tipo de frustração ele acontece e desestimula. Cada porrada e cada pancada que você toma numa reprovação te coloca para baixo, você pensa em desistir, não é? E eu já tive várias conversas com o Matheus ao longo da trajetória dele, principalmente no meio desse Cefar DF aí, porque ele passou, me corrija se eu estiver errado, na posição 150? 154. 154. Tá? Ele precisava, analisando a ampla concorrência ali, pular para dentro dos 72 na Metade. discursiva, o que era muito difícil, porque ele precisava vir uma prova muito redonda para ele fazer de uma forma excelente e muita gente se dá mal, né? E eu lembro, eu vou contar uma história aqui que eu acho massa, né? Estávamos em junho desse ano, tá? Inclusive eu uso essa história de exemplo para alguns alunos que estão muito desestimulados, tá? A gente estava num churrasco na casa de um amigo que apareceu até aqui na live, o Elias. E Matheus estava no meio do pós do Cefaz DF, super desiludido, desempolgado, porque já estava estudando há muito tempo, querendo desistir, não aguentava mais, né? Achava que ele ia terminar no Ministério Público mesmo, ia ser muito difícil ele conseguir saltar tantas posições assim numa discursiva. E naquele dia eu tive uma conversa séria com ele, eu afirmei, você não pode desistir, você já está há tanto tempo aqui,
eu estou vendo aqui pelo desempenho da LS, né? Porque a gente aqui faz análise de desempenho dos alunos e a gente tem já uma média do aprovado. A gente sabe aqui dentro quais são aqueles alunos que estão na prova disputando vaga. E a gente fala, ó, você está pronto para passar, depende de uma prova que encaixe. E eu falava isso para ele, velho, você está dentro do perfil do aprovado da LS. Você não pode desistir agora que você está no ápice. Mantenha, eu sei que desempolga, eu sei que às vezes é frustrante, mas se mantenha no trilho, que a prova está chegando, pô. Essa é a sua prova, tenha certeza. Né? A gente conversou muito sobre a forma de ele fazer a discursiva, estudar, né? Fez um curso extra, a gente troquei ideia, a gente trocou alguns áudios de correção que eu tentei corrigir assim de uma forma para tentar ajudar ele a conseguir mais pontuação e de repente a prova caiu no colo dele, né? Caiu um tópico que a gente tinha discutido lá no TCE de Pernambuco, do final da LRF, que eu tinha uma mania de ficar decorando tudo e sair perguntando coisas da lei para ver se a outra pessoa sabia. Ele lembrou disso, que não era algo usual que as pessoas estudavam, acertou na prova, né? E a grande maioria das pessoas errou e ele saltou para dentro das pessoas que vão ser chamadas no concurso. Confere minha história aí. Confere tudo e eu vou contar com as minhas palavras, né? Mostrando a minha visão como o aluno que eu fui, né? Essa prova, ela envolveu todos os aspectos que a gente tinha, né? Inclusive, você pensando de forma bem macro, né? Mais uma vez eu volto aí, o Lucas, porque a gente sempre começou estudando juntos, e a gente foi fazer essa prova e muitas das vezes eu ficava na frente dele, ele ficava um pouco atrás de mim e nessa prova se inverteu. Então gera aquela forma, né? Poxa, onde é que eu estou errando? E às vezes não é você estar errando, às vezes a pessoa, o outro lado, se esforçou mais ou a prova foi mais para o lado dele, né? E aí ele foi melhor do que eu na primeira fase e conseguiu uma colocação que eu me senti assim, sem chão. Por quê? Lógico que eu fico feliz por ele, mas a gente sempre vai relacionar com a gente. Volto a dizer sobre aquele pensamento, né? Daquela linha imaginária que a gente cria. Que é triste essa parte, mas é um sentimento real do ser humano. E não é que a gente quer que a pessoa não esteja. Aliás, eu sempre quis trabalhar com ele, a gente sempre teve um sonho juntos. Eu tenho um áudio dele conversando comigo, que eu gravei no meu e-mail, que eu boto como áudio motivacional. E de sonhos que a gente tinha para a vida da gente, né? Então, é lógico que eu queria isso para ele, mas pensando especificamente no seu estudo, você cria essa competição imaginária também, né? Porque, na verdade, o que a gente quer é uma cooperação. Afinal, eu e ele ficou trocando várias figurinhas de ensinar uma coisa, ele me ensinava outra, sempre tendo essa cooperação, né? Para os dois conseguirem o sonho. Mas aí teve esse fator e eu fiquei desiludido na prova. Era fevereiro de 2020, quando eu fiz a prova, saiu o resultado, março veio a pandemia, e assim, falando especificamente no concurso, graças a Deus, porque eu não estudei entre fevereiro e abril, eu iria para a segunda fase sem ter estudado nada, né? Porque eu achei que minha posição de 154 jamais chegaria em 72, porque aqui a gente não está falando de uma prova que vai ter uma segunda chance, não é isso. A gente está falando que a gente vai para uma guerra onde só tem atirador de elite. Para auditor. Era todo mundo que já estudou sobre tudo. Então, meu Deus do céu, bota as duas mãos na cabeça e pensa, o que vai cair nessa prova que eu vou saber e que ninguém vai saber? É impossível acontecer isso. Não tem como, né? E aí veio a pandemia, eu me acalmei mais durante a pandemia, eu não fiquei desesperado, eu fui uma pessoa bem tranquila na pandemia, psicologicamente falando. E aí, quando retornou a prova, eu voltei para a LS aí com você, pedi esse auxílio da questão de algumas correções ali para você me dar essa ajuda. Fiz um apelo como amigo mesmo, né? Que aí inventei uma forma de você não precisar fazer uma correção, mas você pelo menos me dá uma dica, né? Do que poderia vir ali, você
colocar até nas metas algo extra, né? É aquela história de Ayrton Senna, né? Que ele começava sempre a treinar antes de que todo mundo estava começando a treinar e ele só terminava depois que todo mundo já terminou. Ele não era daquele que cumpria horário, né? Ele estendia tanto antes quanto depois o esforço que você empreende naquilo ali. Então eu pedi esse extra e aí melhorei bastante. E quando chegou próximo da prova, que aí entra a parte que a vida bate forte. A vida bate forte, mas eu sempre fui muito fortalecido na minha cabeça, né? Quando a prova estava marcada para dia 4 de julho de 2021. Quando deu dia 22 de junho, meu irmão pegou o Covid e ele foi entubado, né? Foi um momento assim que, rapaz, o chão da gente aqui caiu, né? Eu lembro que, tipo, no dia 21 de junho eu estava aqui, ele chegou em casa de uma consulta médica e ficamos medindo aqui a questão, né, do oxímetro lá, e aí a gente acabou indo para uma UPA. Eu fiquei nessa UPA até em torno de 11h30 da noite, desse dia 21, né, estudando do lado de fora da UPA. Eu levei o documento impresso, né, da Cefaz-DF para estudar lá as alíquotas, todos os impostos, o que eu podia estudar, né? E ele estava lá, medicado, aquela coisa toda. Então, consegui entrar, falei com ele, eu vi ele saindo de maca para o hospital, o procedimento padrão, né? E no outro dia, minha irmã chegou aqui em casa e me contou essa história de que ele tinha sido entubado. Eu, na hora, dei aquela mini desesperada, dei 3 murros na parede, sem acreditar, mas graças a Deus deu tudo certo, né? E nesses 10 últimos dias, eu consegui estudar, eu me mantive focado, né? Foi difícil? Foi. Mas eu sempre fui muito sensato e eu não podia fazer nada por ele. Eu não sou médico, o máximo que eu podia fazer era criar um método para eu me blindar psicologicamente. Não tinha o que fazer, né? E aí deu certo, eu continuei estudando, focado, todos os dias, mantendo meu horário, e fui. Quando chegou no sábado, né, pré-prova, que era dia 3 de julho, eu viajei para Brasília, pedi para meus pais para não falar nenhuma história, nenhuma notícia de Rodrigo, né, porque eu ia fazer uma prova no dia seguinte e eu precisava estar focado. Não podia estar desviando a atenção. Afinal, eu não podia fazer nada. Então, se eu tivesse qualquer notícia positiva ou negativa, isso certamente iria alterar o foco, a energia que eu estava desprendendo naquilo ali. Então, eu precisava daquelas 24 horas para poder só pensar naquilo ali. Não podia ter uma emoção forte, nem positiva, nem negativa, né? Porque, imagine, eu tenho uma notícia muito boa, eu ia ter que ligar, eu ia querer saber como é que foi, saiu bem, deixa eu falar com ele e tal, que é uma emoção humana, você vai querer isso. Mas se eu fizesse isso, eu poderia não estar revisando alguma coisa que iria cair no dia seguinte, né? E mudaria tudo, sabe? Eu poderia estar pensando em comprar uma passagem para alterar, para voltar para Salvador, correndo para poder dar um abraço, né? E acabou que eu não fiz isso, eu continuei na prova, deu tudo certo. Fiz a prova, né? No domingo. E no domingo, depois da prova, imediatamente liguei para minha irmã, para meu pai, e eles me contaram que ele foi extubado no sábado, né? Então, a notícia foi muito boa. E também a parte da prova, quando eu saí, eu achei que a prova tinha sido ruim, mas na verdade foi boa. Eu acabei acertando todos os quesitos ali que tinham da prova, errei detalhes, né? Quando saiu o resultado dia 14 de agosto, rapaz, no dia 13 eu estava aqui na orla, saí caminhando aí de noite, né? Rapaz, foi chorando daqui da Pituba até o aeroclube. Foram 5 quilômetros aí de chorando sozinho, né? Essa história aí ninguém deve estar sabendo, mas Eu no não dia sabia 13, dessa história. e aí eu voltei para casa no dia 14, eu acordei cedinho, né? Que publicou no Diário Oficial lá do Distrito Federal.
E aí o nome estava lá na posição É 51. um peso, né, cara, que tira das costas, né? Betinho, você sabe, às vezes não é mais o dinheiro. Às É verdade. vezes, no final das contas, o que você quer é apenas se livrar. É isso Você aí. tem que passar e acabou. Você não quer, não É, é mais o dinheiro que você vai ganhar, a vida que vai mudar. Não. É porque você começou uma coisa e você tem que terminar. Então, isso. você vai querer ter essa satisfação pessoal. Você não vai se saciar em ter algo pela metade, né? Você tem que ter algo completo, né? Então, foi isso aí que aconteceu. A história da Cefaz DF foi essa. Massa. Muito Pensei em bacana. desistir, teve esse fato na casa do Elias lá, né? É que você Aham. falava e é algo assim que eu falo, meu Deus, eu falaria a mesma coisa que ele está falando para mim, né? Sabe o que é Porque eu penso, engraçado? Tinha muita porque gente não lá faz, não que faz não era sentido. Hã? Tinha muita gente lá que não era do concurso e vinha perguntar para mim: pô, Bege, você empolga a galera, mas ele tá nesse nível mesmo ou você tá fazendo isso só para empolgar ele? E eu falava: não, velho, é verdade. Eu tô falando que eu acredito que ele tem tudo para passar, pô. Bote fé. Eu falava isso para várias pessoas em off, porque muita gente veio me perguntar achando que eu tava ali porque eu era seu consultor e queria só te empolgar para você estudar. Não. Eu sou realista também, sabe? Tem essa É, parte do realista, e assim, por ser realista também, né? Eu comecei a entrar nessa parte de energética da vida, né? Porque eu falei, não, meu Deus, deve ter alguma coisa errada. E aí eu estava fazendo psicóloga, comecei a dividir muitas coisas assim, de olhar mesmo a vida com outro olhar, porque eu sempre fui muito otimista também. aham. E aí eu inventei também, né, Betinho? Eu não sei se eu já te mostrei isso, mas eu todos os dias, no período ali da prova, eu colocava, né, o meu cargo, auditor fiscal da Receita do Distrito Federal, passava uma linha e E assinava assinar. meu nome. Eu lembro Tá disso. aqui, ó. Isso Boa. aqui é a quarta folha, né? E aí eu colocava aqui do lado as datas dos resultados, né? Aqui foi até 10 de agosto, ó. E aí a data. Dia 10 de Legal. agosto. E aí, Deve ser. porque eu acho que eu comecei a fazer antes. Aí eu comecei a colocar a data, colocar o valor, né, que eu ia ganhar, e aí eu assinava meu nome. É a mesma assinatura que vai ser da minha posse, que provavelmente vai ser agora em dezembro. Boa, show de bola, Aí cara. foi isso, eu Velho, eu me liguei só muito nessa parte aí. quero só chamar a atenção aqui que o Lucas te ajudou também a passar nessa prova. Está aqui. Eu ajudei, o Rafael está dizendo, o Lucas ajudou. Deixar o registro aí, que ele também pegou na mão do Matheus para ajudar para passar nessa prova aí. Viu? Ajudou demais. Rapaz, ele em breve ele tinha que estar era aqui na LS com a gente também, porque é um cara sensacional aí, tem seus métodos de estudo, e é bem meticuloso, tem muita coisa boa para ele ensinar também, né? Uhum. Em Muito breve aí legal, ele vai cara. estar Muito com a gente. legal. Foi muito bom acompanhar toda essa trajetória, ver você se realizar. Eu fiquei muito feliz junto também, né? Estamos chegando aí à parte final da live. Quem quiser fazer alguma pergunta, Matheus, agora eu vou só pedir para você dar um conselho. O que é que você diria para alguém que está nessa caminhada há tanto tempo e está pensando em desistir, ou está desestimulado? O que é que você diria para essa pessoa agora? Rapaz, a pessoa que está desestimulada, ela tem que entender que isso é um sentimento comum, né? Comum, real, certo? Você não vai conseguir se livrar dele, certo? Mas você tem que ver também com bons olhos para tudo que está acontecendo na sua vida. Você só está tendo um problema, que eu sei que é muito grande, que você não está conseguindo passar, certo? Mas nessa trajetória que eu contei tudo para você aqui, poxa, veja quantos amigos eu fiz. Você, todos os meus amigos de Brasília, Ted, Diogo, né? Fernanda, Paulinha, tem tanta gente que fosse citar aqui que faz parte da minha vida hoje. E quem é do interior, por exemplo, né? Eu sou do interior. Pare para pensar, será que essa galera que você tá aqui, né? Porque a gente vai caminhar junto. Eu sou da LS também, agora meu objetivo agora é te colocar para cima. Mas se você é do interior, você sabe aquela pracinha que você
depois de 15 anos, você passa ali na pracinha e vê aquelas mesmas pessoas ali, né? Conversando, um monte de besteira e não tendo evoluído nada na vida. Será que é aquilo ali que você quer? Ou você quer caminhar com a gente, né? Você tem que caminhar com a gente. Esquece aquilo ali, né? Então, quem é do interior vai entender o que eu estou falando, né? Que é uma coisa muito comum, né? Se eu volto lá nas minhas cidades, vai ter sempre as mesmas pessoas ali que não quiseram evoluir na vida. Isso. Uhum. Vivendo de qualquer jeito, né? Bem legal. E assim, essa parte do sofrimento, né, que você está vivendo agora aí, que não está conseguindo passar, eu poderia fazer uma analogia aqui que eu usava para mim essas coisas, né? Eu via vídeos motivacionais, eu passei por isso, eu já falei em desistir, né? Eu não sou uma rocha aqui perfeita, mas vamos pensar assim, nenhum bebê nasce sorrindo, né? Ele sempre nasce chorando. Então você tem que ver que a evolução, ela precisa ter essa força de quebra de acabar com você mesmo, né? Você sofrer, literalmente sofrer. Isso vai acontecer. A diferença é como você vai trabalhar com isso. Você não precisa estar num quartinho escuro, mergulhado na solidão ali, né? Sem poder dividir com ninguém, com vergonha de falar sobre suas coisas. Você pode dividir com as pessoas que você ama, com as pessoas que você vai adquirindo no caminho, né? E isso, Perfeito. o desabafo que você dá, você percebe, você vai ter o sofrimento, mas você também vai ter aquele relax das pessoas que lhe entendem, das pessoas que te afagam ali, e isso vai deixar você mais confortável para você se motivar nos próximos dias, né? E isso você tem que repetir diversas vezes. Então você não precisa estar sozinho, você vai estar fazendo algo errado se você acha que você tem que ficar. Você já está ruim ali, você tem que ficar pior para você conseguir passar. Não, as coisas não precisam ser nessa dificuldade. Sinta prazer naquilo que o concurso também está te trazendo. Eu hoje sento numa mesa de bar, eu consigo conversar sobre qualquer coisa, sobre macroeconomia, sobre Constituição Federal, sobre direito administrativo, sobre finanças públicas. Veja, você é uma pessoa que acaba sendo até mais interessante. Então, se eu retirasse essa parte do concurso, veja quanta coisa eu posso debater hoje, quanta coisa eu posso engrandecer nos outros, sabe? Você se torna uma pessoa muito melhor, né? Tem seguindo um pouco mais, tem uma frase, né, da Margaret Thatcher, né, a ex-primeira-ministra lá do Reino Unido, que ela fala assim, cuidado com seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras, que elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, que elas se tornam hábitos, e os hábitos montam o seu caráter. E o seu caráter vai ser o seu destino, né? Então, toda essa linha para você chegar até o destino começou no seu pensamento. Então, acredite que você vai conseguir. Para você conseguir isso não é uma coisa fácil. Eu já falei aqui que eu já pensei em desistir, né? Mas você conta com outras pessoas para te colocar para cima também. E isso você vai conseguir, sabe como? Mantendo a sua fé, que nada mais é de acreditar naquilo que você não consegue enxergar agora. Mas se a gente fosse parar agora para pensar assim, poxa, o que eu quero fazer na minha vida? Vou fechar os olhos aqui e me imaginar. Eu lá fazendo a fiscalização no Distrito Federal, lavrando uma auto-infração, recebendo meu primeiro salário, gastando com os meus amigos, fazendo uma grande festa, estourando champanhe. Rapaz, você está dando risada. Não é uma sensação gostosa? Será que todo mundo que está aqui nessa live agora não estaria dando um sorriso? É a mesma coisa de você fechar os olhos e pensar num cachorrinho bonitinho. Você não vai dar risada? Não é um sentimento que gera um sabor? É isso aí. Então, você precisa fazer isso porque você acostuma seu corpo, né, a trazer esse momento de felicidade, né? Isso você se aplica para a vida inteira. Se você, por exemplo, se você está em crise, né? Se você está em crise e começa a pensar muito, você já vai se imaginar falido.
Então você já começa uma batalha derrotado. Se você está em um casamento, que você está ali pensando já em ficar solteiro, você já jogou a toalha, porque simplesmente o que você está pensando ali já frutificou dentro de você, aquela semente já entrou. Então, o que te incomodava tanto já não vai te incomodar mais, porque você já está acostumado com aquilo ali. Então, para mim, hoje, o grande desafio da gente, sabe qual é? São as nossas companhias, né? Então, mude as suas influências, quem você lê, quem você anda, quem você escuta, né? Simplesmente muda. Vai dar tudo certo. Tem como dar errado, não. Perfeito. E a galera gostou bastante aqui, viu? Que entrevista Gostou? maravilhosa, Tássila falando, Rafael, alguém, Poliana aqui também, dando palminha. Boa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, mandar mais alguma pergunta para Matheus. Excelente live. Deixa eu ver mais aqui. Matheus Monstro. Muito bom. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença. Eu queria fazer um último agradecimento, viu? Diga, se eu puder, já temos aí 1h e 1 minuto. Já bateu o recorde já da live da LS? A de ontem não tem como bater, não. A gente fez uma live ontem. Não, poxa, achei que ia ter mais 1h10 aí para a gente conversar. Diga. Mas eu queria fazer um último agradecimento aí, Betinho, antes de terminar, né? Agradecer muito, 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 que às vezes a gente esquece dessa parte aí final, né? Mas é super importante, porque as pessoas precisam saber o quanto elas foram importantes na nossa vida, né? E agradecer muito mesmo a meus pais, né? Seu Joselito aí, Dona Célia, que me deram tudo o que eu precisava nessa vida. Todos os dias que meus irmãos, Rosana e Rodrigo, acreditaram em mim, né? Maria Gabriela, Rebeca, tia Rosana, outras pessoas aí que do Rio Grande do Norte, que vocês não vão saber quem é, mas eu sei bem quem são, né? Luciana, Anandinha, e finalmente aí o pessoal lá de Brasília, principalmente o Lucas, né? O vulgo Pato, o Frangão, o Timas, e todos os outros, mais de 30 amigos aí que eu tenho lá, que se eu fosse citar aqui, a gente ia passar essa 1h aí toda de novo, né? Agradecer a você, você é um amigão aqui, que a gente vai manter essa amizade aí para sempre, né? Valeu, cara. A recíproca é verdadeira. Didio aí, Nanda, Paulinha, e dizer que acabou essa fase. Acabou, não tem mais esse estudo para eu provar alguma coisa mais para mim, né? Sou grato demais a vocês. Devo uma vida para vocês. E vou pagar isso curtindo muito esse pagamento aí para o resto da vida. Valeu, cara. É muito gratificante ouvir essa live, ouvir essas palavras. Espero que a galera aí tenha visto. Quem não viu, vai ver ainda. Tenha certeza que eu vou sair marcando todo mundo que você citou aí para ver. E tenha certeza que a recíproca é verdadeira, tá? Eu tô vendo aqui que tem gente ciumada aqui, viu? Quem é seu... Cadê? Subiu aqui. Teteu, quem é seu melhor amigo afinal? O Rafael ficou enciumado aqui, você falando só de Lucas. Mas beleza, galera. Espero que tenham gostado da live. O Matheus agora, ele tá na equipe LS, tá? Ele é professor roteirista, né? Por enquanto aqui da LS, tá? Ele tá junto com a equipe aqui, montando os roteiros, discutindo o planejamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar ele, podem me procurar também, humberto.ls concursos no Instagram e Matheus Mota, né? .ls concursos também no Instagram. A gente está lá, sempre disponível, podem falar comigo aí qualquer dúvida e com a gente estamos sempre aí, tá? Espero que tenham gostado da live. Em breve estaremos, final do mês vamos fazer mais outra live falando da CGU, né? Aí, dia 27 de outubro a gente está de volta aí fazendo a gente vai fazer essa live aqui para falar. Vai ter live direto agora, porque agora a gente está aqui para ajudar você, porque eu preciso de todos vocês aqui também
para sentar nessa cadeirinha aqui para dar seu depoimento, que é super importante para a gente. E eu tenho certeza que tudo que eu falei aqui hoje para Betinho aí foi super valoroso, e ele quer Com também certeza. botar todos os alunos dele para serem aprovados. O que a gente quer é isso mesmo, é ter novos amigos o tempo todo aí, amigos vencedores. Perfeito. Então, valeu, galera. Boa noite. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Um abraço.